Olá, meus amores! Aquele abraço à distância para vocês. A nossa aula de hoje vai ser um Praticando Mais, tira dúvidas. Bacana? Então, nesse momento agora, nós vamos recuperar o nosso conhecimento. A gente viu o nosso estudo com histórias em quadrinhos. A gente percebeu a diferença que tem em história em quadrinhos e história em tirinhas. São dois textos bacanas que tá aqui no nosso estudo, mas que a gente precisa aprender e internalizar esse conhecimento. Então, esse praticando e esse momento de tirar dúvida é importante. Vamos ver o que tinha nesse texto que a gente não percebeu, que estava implícito, escondidos, e a gente não conseguiu fazer essa leitura. Porque é importante nas histórias, nas produções e na escrita do texto, a gente aprender a ler e a interpretar o que está dentro desse texto. Vamos compartilhar a tela? Agora que a gente já sabe o nosso assunto, a gente vai observar aqui, ó, que bacana. E aqui você já vai ter, primeiro momento, o que é uma história em quadrinhos e o que é uma história em tirinhas. Primeiro, a gente já sabe recuperar esse conhecimento para saber que as histórias em quadrinhos, ela tem mais de 3 quadrinhos. Então, aqui, ó, a gente já tem 1, 2, 3 e aqui o quarto quadrinho. Bacana? E a diferença da tirinha? O texto em tirinha é que ele tem apenas até 3. Não pode passar de 3. E aqui a gente vai ter o texto em tirinhas da Anabel, essa personagem. E aí eu tenho quantos quadrinhos? 2 quadrinhos. Tá aí a relação. Por que que esse é? Por que que esse aqui, ó, é uma história em quadrinhos? E por que que esse aqui é uma história em tirinhas? Conseguiu? Bacana. Agora a gente vai ver aqui, ó, os personagens. É outro momento importante que eu tenho que fazer essa leitura. Quem são os personagens da história em quadrinhos, tá? Quem são os personagens que estão aqui, ó, na história em quadrinhos? Isso. E quem são os personagens que estão na história em tirinhas? E personagem, ó, aqui também são personagens, porque faz parte dessa história. Então, é importante que você consiga fazer essa relação aqui, ó. Você consiga relacionar. Quem são os personagens da minha história? Quem é que está fazendo parte dessa história aqui? Dar nome aos personagens é importante e saber quais são eles dentro da nossa história. Então, os personagens que estão aqui nessa história, você precisa saber, né, identificar quem é esse personagem, tá? Eles fazem parte da história. Aí eu vou dizer, eles estão na história de quadrinhos ou eles estão na história de tirinhas? Então, aqui é importante que você saiba quais são os personagens da história em quadrinhos e quais são os personagens que estão na história de tirinhas. Nesse gênero textual, a gente precisa saber fazer essa leitura. Primeiro, saber qual é a diferença de um para o outro, depois identificar quais são os personagens. Outro momento importante que a gente precisa ver dentro do nosso gênero textual, tá? É o cenário. E aí,
A história, ela acontece no ambiente livre ou no ambiente fechado? E como é que eu consigo saber que esse ambiente aqui, ele está num ambiente livre ou num ambiente fechado? Quais são os detalhes, tá? Tem alguns detalhes aqui que eu posso saber e que vai me ajudar a identificar esse ambiente? Sim, você precisava observar aqui, ó, no seu texto, qualquer texto que você for fazer, você vai observar o cenário. E aqui eu tenho matos ou gramas, aqui eu tenho pedra, aqui eu tenho flores, tá? Aqui eu tenho árvores, eu tenho borboleta, eu tenho um céu muito azul. Então, essas características, essas dicas, ela me dá essa informação de que esse é um ambiente livre, é um espaço aberto. Eu tenho que fazer esse olhar. Fique atentos. Todo texto você precisa fazer esse olhar do cenário. Gente, o que é o cenário? É o lugar onde se passa a história. É importante que você faça essa leitura, converse, conte para alguém. E você mesmo converse com o texto. Diga, olha, aqui tem uma pedra. Olha, a Mônica está sentada numa pedra. Olha, perto da pedra da Mônica tem flores. Eles estão num gramado. Tem uma borboleta. Tem uma árvore. Tudo isso você precisa conversar com o seu texto, tá? É a relação dessa comunicação textual, que a gente chama de interpretação. Bacana? Agora que a gente já conhece muita coisa, recuperou, que estava escondido lá, que a gente não conseguiu, que a gente disse estava implícito, e outras coisas estão explícitas, está mostrando, está visualizada. Agora a gente vai ver outro ponto importante no nosso gênero, que são as reações, tá? O que são as reações? As reações, nós vamos chamar elas de sentimentos. Está dentro de cada um. A gente já nasce e vai desenvolvendo esses sentimentos. Essas expressões, elas são facial, ela fica no nosso rosto, tá? A gente nem consegue esconder, ela é espontânea. Quando você está com raiva, as pessoas percebem na hora. Quando você está alegre, feliz, as pessoas também percebem. Então, essas expressões facial, que ela está no seu rosto ou no seu corpo, elas são reações e transformações que indicam mudanças de sentimentos. E você precisava ter visto isso aqui no seu texto, tá? Por que que a gente precisa ver? Porque a fisionomia, o gesto do personagem, ele ajuda a gente a fazer essa leitura. Se você observar o rosto do personagem, você consegue entender e fazer esse momento dessa leitura, tá? Você consegue ver se ele está bem ou mal, se ele está feliz ou se ele está triste. Então, é importante, viu como é importante fazer esse momento desse praticando e esse tira dúvida, porque a gente conseguiu perceber aqui qual o sentimento, tá? Que sentimento está aqui? O nosso personagem Cebolinha. Qual é o nome do nosso personagem? Isso mesmo, Cebolinha. E agora a gente vai fazer aqui uma leitura junto com a professora, certo? Vamos fazer primeiro a leitura dos sentimentos. Tristeza, susto, raiva, surpresa, desinteresse,
desprezo, ironia, alegria e nervoso. E aí, qual desses sentimentos você já teve ou você tem todos os dias? O papai e a mamãe têm todos os dias. Você consegue localizar? E agora que você está assistindo a nossa aula, qual desses sentimentos aqui você pode marcar do momento? E ontem, qual foi o sentimento desses aqui que você teve? Vamos observar no papai e na mamãe qual desses sentimentos eles têm mais presente com eles todos os dias. E o desafio era marcar aqui, ó, observar, tá? O que você acha aqui, que esse sentimento aqui? Ó, esse sentimento aqui, ó, é de tristeza. Por quê? Ele caiu. E se ele é um sentimento de tristeza, que letra é que fica aqui? A letra D, que está no seu livro. E agora, a gente vai para a personagem Mônica. E agora, na personagem Mônica, qual é o sentimento que ela tem aqui? De susto. Ela tá, olha para o rosto dela, olha aqui, ó. Susto. Ah, susto, não é isso? E agora? Observa o rosto, observa a expressão facial desse personagem, que é o Cebolinha. Qual é o sentimento que o Cebolinha está aqui, gente? Muito bem, raiva. Ele está com muita raiva de alguém, não é? E agora? A gente vem para essa expressão aqui, ó, para esse rosto. E agora, nesse rosto aqui, quem é a personagem? E como é que ela tá? Ele tá surpreso. Olha aqui, ó, surpreso. É assim que representa os nossos sentimentos. Eles são espontâneos, eles estão implícitos, eles estão dentro da gente e ele consegue expor, jogar para fora, tá? Agora a gente tem aqui, ó, a Mônica está sentada numa pedra. E aí, gente, qual é o sentimento da Mônica? Desinteresse, muito bem, desinteresse. E sabe qual era a letrinha que ficava aí? A letra C, que está no seu livro. Ela não está nem aí, ó, sentada, olhando o movimento, desinteressada. Ela teve uma atitude de desprezo, porque não ligou para a cena, para o problema. E agora a gente tem aqui, ó, novamente a Mônica. Olha só, olha, o que vocês acham que ela está fazendo? Olha a expressão dela aqui. Ironia. Ela está irônica. Ela resolveu até pensar em alguém, ó, e cantar, e mudar, não estou nem aí. Fez, assim, uma atitude de desinteresse, de desprezo, tudo isso também está aqui. E de ironia. E essa cena aqui, ó, essa expressão, esse corpo aqui está falando, esse rosto está falando para a gente. Está falando o quê? Alegria. A alegria é outro sentimento. E aqui a gente tem o último sentimento, que ele está o quê? Nervoso. Perdeu o jogo, ficou nervoso, atirou aqui, ó, com raiva à mão, porque ele está muito nervoso. Então, os sentimentos, eles estão com as pessoas e as pessoas expressam, deixam ele fluir, aparecer. E essas expressões, elas são chamadas de sentimentos que está em cada um de nós, mas que a gente precisa saber, né, cuidar desses sentimentos. Então, olha que bacana, você tinha que ter marcado esses pontinhos com esses sentimentos. Você conseguiu ver mais sentimentos aqui. E que tal você observar os sentimentos que aparecem na sua casa? Legal? Agora a gente vai aqui para uma outra interpretação.
que é o formato dos balões. A gente já falou sobre os formatos dos balões, que os balões são acompanhados de quê? Você lembra? De que é que os balões são acompanhados? Os balões, eles são acompanhados de rabichos. E esse rabicho indica o quê? A fala, esse rabicho, pensamento, e esse rabicho, os gritos. A gente tem esses rabichos, a gente tem esses balões aqui no nosso texto. Vamos voltar ao texto, vamos observar e vamos dar nome. Vamos caracterizar. É saber que esse balão representa a fala, esse pensamento e esse gritos. Legal? Agora, a gente já falou dos balões, e aí a gente viu, lembra daquela palavrinha lá no texto que a gente viu e que eu disse, fica atento? E aí, você lembra qual é essa aqui? Ó, essa palavrinha aqui? Ó, olha aqui. O POF. Registra aí no seu caderno. POF. P-O-F. Tem no seu livro. O POF é o quê? É uma onomatopeia. Isso mesmo. E o que é a onomatopeia? É a representação do som no texto. Esse som representou o tombo. Olha o barulho do tombo. POF. Então, quando eu preciso representar o som no meu texto, em quadrinhos, eu uso as onomatopeias. As onomatopeias indicam esse som, é o valor sonoro. Palavras que dão ideias sonoras, que dão ideias de som dentro do nosso texto. Imagina que aqui, ó, se aqui tivesse uma serra elétrica, aqui, ó, se aqui tivesse uma serra elétrica cortando essas árvores, como é que eu iria representar aqui? O som da serra elétrica. Eu ia fazer aqui um balãozinho, tá? Eu ia registrar aqui, ó, um balão. Vamos ver aqui, um balão, ó. Ia fazer aqui um balão. E aqui dentro eu ia colocar o som da serra elétrica. Entenderam agora? Então, esse som a gente representa no texto e eles são as nossas figuras, tá? De linguagens. Quando alguém fala de figuras de linguagens nos textos, nós estamos falando das onomatopeias. Nome, onomatopeias. Legal? Registra aí no seu caderno essa palavra. Onomatopeias. Olha só, eu quero representar aqui o som de uma bomba no meu texto. Ó, bum. O som da bomba, bum. Eu quero representar no meu texto que o relógio está tocando. Aí eu vou dizer tic-tac. Ó, aqui, ó, tic-tac. Eu quero representar no meu texto que o sino está tocando. Aí eu vou fazer o blém, blém, blém. Não é assim que funciona? Legal! Agora que você já sabe muita coisa, a gente já recuperou, a gente já fez aqui um tira-dúvida, você volta no seu texto e faz mais esse olhar. O que é que está lá escondido, implícito no seu texto, que você não percebeu? Esse momento é o nosso tira-dúvida, é um praticando mais com a nossa aula, que a gente já teve sobre gênero textuais, história em quadrinhos, da nossa lição do livro, que estava na página 6, 7, 8 e 9. Volta lá, revisa seus estudos. Nossa aula não acaba aqui, a gente vai ter agora uma segunda atividade.
Esse momento é a aula de sexta e a aula de sábado. Então, desafios, bons estudos e a próxima atividade vem em seguida. Legal, pessoal? Conseguiram abrir aí a página do livro? Conseguiram entender? Vamos agora à próxima? Lembrando que todas as vezes que você for fazer a sua atividade, no livro ou no caderno, nome completo e a data da aula. Agora vamos ao próximo desafio.